Boa noite. Há 40 anos atrás, mais precisamente no dia 23 de maio de 1982, as ruas do Principado foram sede de uma das corridas de final mais confuso e surpreendente da história da categoria. E é sobre essa corrida que nós vamos conversar. Eu sou o Márcio Vilarinho e este é o Resenha F1. Quando o circo da Fórmula 1 chegou a Mônaco para a disputa da sexta etapa da temporada de 1982, a categoria passava por uma grave crise provocada pelas brigas entre a Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, a FISA, apoiada pelas equipes de fábrica, no caso Ferrari, Alfa Romeo e Renault, e a FOCA, Associação dos Construtores de Fórmula 1, apoiada pelas demais equipes, as chamadas equipes de garagens, equipes garagistas, na sua grande maioria as equipes inglesas. E, além disso, havia um clima de tristeza no ar por conta da trágica morte de Gilles Villeneuve nos treinos para o Grande Prêmio da Bélgica, etapa imediatamente anterior à do Principado. Foi dessa forma que 31 pilotos chegaram a Mônaco para a disputa dessa etapa. Só que Mônaco tinha diferenças em relação às outras corridas. Nas demais corridas do campeonato, 26 pilotos formavam um grid largada e 30 podiam participar das tomadas de tempo. No caso de Mônaco, não. Apenas os 20 mais rápidos poderiam largar, dado o tamanho da pista, e apenas 26 poderiam fazer parte dos treinos classificatórios. Dessa forma, houve um treino pré-classificatório logo na quinta-feira, logo cedo. Lembrando que em Mônaco os treinos eram realizados na quinta e no sábado, ao contrário do tradicional sexta e sábado. E nesse treino pré-classificatório, os brasileiros Chico Serra, da Fittipaldi, e Raul Boesel, da March, acabaram não se classificando, acabaram se ficando pelo caminho, foram eliminados nessa pré-classificação. 3 pilotos dos 9 que disputaram essa pré-classificação conseguiram vaga no treino oficial, os 3 oficiais, que foram o francês Jean-Pierre Jarier, da Osella, e o alemão Jochen Mass, da March, e o inglês Derek Warwick, da Toleman. Curiosamente, nenhum dos 3 conseguiu vaga no grid, então não adiantou nada terem passado pela pré-classificação. Nos treinos, surpreendentemente, a Renault cravou a pole position com René Arnoux. Por que surpreendentemente? Apesar da Renault ter o líder do campeonato, Alain Prost, e vencer as 2 primeiras corridas da temporada, os carros do time francês andavam muitíssimo bem em pistas de alta, mas em pistas de baixa velocidade, principalmente circuitos mais travados como Mônaco, iam muito mal na classificação. Nos anos anteriores, era comum a Renault brigar, enquanto brigava pela pole na maior parte das corridas, quando chegava em Mônaco era a corrida em que ela brigava para tentar um lugar no grid. Já ocorreu corridas em Mônaco dos 2 Renault fecharem o grid largada, quando a equipe tinha Jean-Pierre Jabouille no lugar de Alain Prost. E dessa vez, surpreendentemente, o Arnoux fez a pole. Ao lado do Arnoux, na primeira fila, largaria o Riccardo Patrese, que fez o primeiro treino classificatório com o Brabham BMW, mas acabou trocando o carro e optando pelo Brabham de motor convencional, com motor Ford Cosworth, para a corrida. A segunda fila teve o Bruno Giacomelli, da Alfa Romeo, e o Alain Prost, companheiro de equipe da Renault, tomando 1 segundo do Arnoux. E a terceira fila teve Didier Pironi com a única Ferrari presente e Keck Rosberg com a Williams de motor aspirado, motor Ford Cosworth. Rosberg que viria a ser o campeão da temporada. Mas aí é um tema para outro vídeo. Nelson Piquet, que no primeiro treino classificatório andou com o carro com motor convencional, o Brabham com motor Ford Cosworth, acabou tendo que pegar o motor BMW no sábado, o carro com motor BMW para correr, e conseguiu apenas o 13º tempo no grid largada. O motor BMW ele não estava bem acertado, tinha muitos problemas, e o Piquet estava meio que se sacrificando aquele campeonato para deixar o motor BMW no ponto. Deu certo no final das contas, tanto que em 83 ele foi bicampeão, guiando o carro com motor BMW turbo. Mas vamos à corrida. Na largada, o Arnoux assumiu a ponta sem problemas, seguido por Giacomelli, Patrese e Prost. Logo no início da corrida, o Giacomelli teve problemas, entrou nos boxes e ficou por ali mesmo. Enquanto isso, Arnoux seguia na ponta tranquilamente, com Prost já na segunda posição e Patrese em terceiro. Na 14ª volta, o Arnoux já vinha na 15ª, ele já havia completado 14 voltas. Na 15ª, na saída dos S da piscina, o Arnoux do nada rodou sozinho. Ele vinha liderando tranquilo, com uma boa folga para o Prost, rodou sozinho, o motor apagou e aí foi fim de prova para o piloto francês. Com isso, o Prost assumiu a ponta e comandou a prova sem maiores dificuldades, apesar do Patrese ter tentado se aproximar em determinados momentos da prova, mas no geral o Prost conseguiu controlar aquela aproximação do Patrese. O Prost liderou a prova sem maiores problemas até a volta 73, de um total de 76. Antes disso, 2
duas voltas antes, na volta de número 71, assim que ele completou a 71, ele chegou na Sainte-Devote e ele tinha à frente dele o L. De Angelis, que era o sexto colocado, com uma volta de atraso, e o Derek dele, que era o quinto colocado, que ele estava colocando uma volta. E enquanto o Derek dele colocava a volta no De Angelis, o Prost deu algum apagão na hora, colocou o carro para passar o De Angelis na própria Sainte-Devote, quase que os dois batem e quase que acaba a corrida ali para ele. Mas escapou, beleza, sorte de campeão, podemos pensar, né? But não foi bem assim. Quando ele completou a volta 73, restavam apenas 3 voltas pro final. O Prost tinha tranquilos 7 segundos e meio mais ou menos de vantagem pro Patrese, que era o segundo colocado. O Patrese tinha mais 7 segundos, 7, 8 segundos de vantagem pro Pironi, que era terceiro. E a vantagem do Pironi, que era o terceiro, pro André de Cesaris, da Alfa Romeo, que era o quarto colocado, era de 40 segundos. Pouco mais de 40 segundos. E além desses, nós tínhamos o Derek Daly com a Williams em quinto lugar com uma volta de atraso e o L. De Angelis com a Lotus em sexto, uma volta atrás. Nisso, os fiscais de pista começam a sinalizar para o alto, apontando que estava começando a cair uma chuvinha pequena, alguns pequenos pingos de chuva. E assim que saiu do túnel, naquela época, após a saída do túnel de Mônaco, a chicane que tinha após a saída, ela era em alta velocidade, ela não era aquela chicane mais lenta que se tem nos dias de hoje, e que foi introduzida em 86. Ela era um S que você fazia praticamente em linha reta. Pois bem, após a saída daquela chicane, o Prost vinha se aproximando para colocar mais uma volta em Mark Sucher, grave bem esse nome. O Sucher estava atrasadíssimo na corrida, já tinha 6 voltas de atraso, ou 7, acho que 6. Prost vinha para colocar mais uma volta no Sucher, ia ser a sétima volta, a sexta volta que ele ia colocar no Sucher. Sétima volta, ele ia colocar a sétima volta no Sucher. Quando ele perdeu o controle, logo após a chicane, perdeu o controle da Renault, bateu forte no muro e abandonou a prova. Isso 2 voltas e meia para o final. Nisso, Ricardo Patrese assume a ponta, vem conduzindo seu Brabham, completa a volta de número 74, restando 2 para acabar a prova, e vinha firme para sua primeira vitória na categoria. Ele ultrapassa o Mark Sucher, coloca a sétima volta em cima do Mark Sucher, mas quando chega naquele cotovelo, no cotovelo da Lewis, que é a curva mais lenta da Fórmula 1, ele perde o controle do carro e roda, e fica na contramão. Nisso, Didier Pironi, que vinha 8 segundos atrás, consegue tira a diferença e assume a ponta. Pironi assume a liderança, logo depois do túnel coloca mais uma volta em Mark Sucher e vem para completar a volta número 75 e iniciar a última volta. Só que logo após os S's da piscina, Pironi dá uma reduzida na velocidade e tal, dá uma chacoalhadazinha, que até na hora se pensou que era porque a pista estava meio escorregadia, mas depois se descobriu que era combustível mesmo, que aquela chacoalhada que ele deu era para pescar as últimas gotas de gasolina. E ele viu tão lento que quando ele entrou na reta dos boxes para iniciar a última volta, vieram o Sucher, as 2 Lotus, L. De Angelis, que ainda era sexto colocado, com 2 voltas de atrás, e o Nigel Mansell, que era sétimo, também 2 voltas atrás, e o Derek dele, que era o quinto, e que estava sem a asa traseira. Parecia um Fórmula Ford. Nisso, e estava com, não sei se era um pedaço de faixa de publicidade amarrado na traseira do carro, devia ter dado um estampado em alguém. Nisso, o Daly tira a volta do Pironi, o De Angelis tira a volta do Pironi, e o Mansell também, e o Mansell ultrapassa o De Angelis, inclusive. E o Pironi vinha lento, com o Mark Sucher logo atrás. Entra no túnel, passa o Sucher, e o Pironi entra no túnel já encostando o carro sem combustível, na última volta, a meia volta do final. Bateu o desespero nos fiscais de pista, todo mundo torcendo por um francês, para a vitória do francês. O Arnoux já tinha rodado, o Prost bateu, ia cair no colo do Pironi, e o Pironi vai e para sem combustível. Tanto um dos fiscais de pista que foi chegar para ajudar botou as mãos na cabeça, já desesperado. E nisso a liderança iria para o André de Cesaris, que iria com isso conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1. Só que acredito que um pouco antes da Mirabô, o De Cesaris já tinha parado, tinha ficado sem combustível também. E as imagens da televisão já mostram o carro do De Cesaris vazio, sem ninguém. E fica aquela história, quem é que vai assumir a ponta? Porque pelo que se via na TV, você só tinha Pironi, De Cesaris, Derek Daly, Mansell e De Angelis. Além de Brian Hamilton, que vinha 4 voltas atrás, e Mark Sucher, que estava uma semana atrás. De repente aparece Derek Daly sem bico, sem asa, lento, encostando o carro. Tinha dado uma estampada no muro e abandona a prova.
E saiu o pé da vida do carro, tanto que não quis nem ajuda do fiscal. Porque ele sabia que podia, se não ganhar a prova, pelo menos chegar a um pódio. E aí fica aquela questão, quem é que ia ganhar a corrida? Vocês lembram que eu falei que o Patrese rodou na Lewis e ficou na contramão, certo? Pois bem, até hoje ninguém sabe como, ele voltou para a pista, veio lentamente, conduzindo seu Brabham e recebe a bandeirada de chegada em primeiro lugar. Sendo que ele não sabia, não tinha a mínima ideia de que tinha ganho. Achou que tinha sido o quarto, o quinto, por aí. Quando ele para no túnel para dar uma carona pro Pironi, é que ele descobre que ele tinha ganho a corrida. Beleza, primeira vitória, tal, aí foi comemorar, né? Chega lá no pódio, Patrese, Nigel Mansell e Hélio De Angelis. Esse era o pódio. Essa imagem a televisão não mostrou desse pódio, mas tem uma foto. Eu juro que tem essa foto, porque eu já vi, eu tinha salvo no computador. Vou até procurar ver se eu cato essa foto e qualquer dia, em outro programa, eu boto aqui. Enquanto o Patrese recebe a taça, pega o champanhe, vai agitar o champanhe para comemorar a vitória, sobem Pironi e De Césares. Nessa hora, o Mansell, eu acho que já tinha saído, já tinha sido informado e saído. E o De Angelis estava lá, sem entender o que foi. Qual foi o problema? O final foi tão confuso que a direção de prova se confundiu e achou que o Mansell tinha sido segundo e o De Angelis terceiro. Quando, na verdade, o Pironi tinha volta de vantagem para o Mansell quando parou. O Pironi e o De Césares, quando pararam, eles tinham completado 75 voltas. E foi o mesmo número de voltas que Mansell e De Angelis completaram. E na volta 75, eles estavam à frente. Portanto, o Pironi ficou com o segundo lugar, o De Césares em terceiro. O Mansell ficou com a quarta posição, o De Angelis em quinto. E o Derek dele com 2 voltas de atraso em sexto. E o Prost, coitadinho, sétimo lugar. Porque bateu a 3 voltas do final. Acabou? Não. Terminada a corrida, a Lotus entra com recurso pedindo a desclassificação do Patrese. Se fosse a Ferrari, dava para entender, tal, porque aí o Patrese sendo desclassificado, o Pironi ficava com a vitória. Mas foi a Lotus. Qual era o argumento? Se o Patrese voltou com auxílio, ele teria que ser desclassificado. Se ele não voltou por meios próprios. E se ele não tivesse voltado, o Mansell teria completado mais uma volta e teria ganho a corrida. Como era muito na história, era muita imaginação na hora para você. A direção de prova nem levou a sério a reclamação da Lotus e manteve o resultado. Até porque, se o Patrese foi empurrado para poder voltar, ele estava numa posição perigosa, porque como ele ficou na contramão na Lewis, quem for procurar no YouTube as imagens dessa corrida, tem um momento que o Patrese roda. A posição que ele para você levar uma pancada ali de outro carro, é batata, é tiro e queda. Por isso provavelmente, eu acredito que ele tenha feito o carro pegar, acho que ele não deixou o motor morrer e prosseguiu. Mas se ele tiver deixado o motor apagar, ele poderia ser empurrado porque era uma posição perigosa. Tá aí tudo bem. Pois bem, dito isso, a corrida terminou com o Patrese em primeiro lugar, primeira vitória dele na Fórmula 1, o Pironi em segundo, o De Césares terceiro, Mansell quarto, o De Angelis quinto e o Derek dele na sexta posição. E aí, vocês gostaram dessa história? Tem alguma crítica a fazer? Se eu falei alguma besteira aqui, pode dar o pitaco aí, avisa, a informação tá errada, não sei o quê. Se tá beleza, se o vídeo ficou massa, pode avisar. Estamos às ordens, tá certo? E até o próximo vídeo. Boa noite.